Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está assistindo essa aula gravada, né? Os demais que estão aqui ao vivo já me ouviram falar até os cotovelos. Então, agora, pessoal, a gente vai trabalhar primeiramente a nossa primeira aula de controles de gestão, né? É uma aula introdutória para vocês se familiarizarem com o tema, para vocês entenderem o que de fato são os controles de gestão. Por que que é tão importante, né? O que a gente vai trabalhar ao longo das aulas, né? Então, antes, pessoal, irei me apresentar aqui, né? Eu conversei com todo mundo ali, perguntei sobre a vida de todo mundo e não me apresentei, né, bonita? Então, eu sou a professora Dora Leandra, né? Eu sou graduada em administração pela Unicentro. Estou fazendo uma pós-graduação em empreendedorismo e inovação, né, justamente aí motivada pelas aulas do programa Paraná Empreende Mais, né, para poder trazer mais conteúdos para você. Além disso, né, eu sou o Július, tenho 2 empregos, trabalho também de analista de inteligência comercial em um grupo supermercadista. Então, vocês vão ver, né, que ao longo das aulas eu posso trazer alguns exemplos voltados para essa área. Então, também, né, posso contribuir com a experiência nessa área. Eu estou morando em Irati, né, como muitos colegas aqui também são de Irati. E como experiência na área de empreendedorismo, então eu trago uma atuação ali de mais de 1 ano em uma incubadora de negócios, a INET, ali da Unicentro, né, que também é uma instituição que tem o mesmo objetivo que o programa Paraná Empreende Mais, que é fortalecer o empreendedorismo, que é auxiliar empreendedores em fase inicial, né, de implementação do negócio. Então, talvez muitos de vocês não saibam o que é uma incubadora de negócios, né? Eu vou falar meio por cima, porque vocês têm um módulo de inovação, que o professor Neri, ele aprofunda bastante essa questão das incubadoras, mas eu, propriamente, eu acho que a Elô também, que está aqui me acompanhando na faculdade, né? A gente foi descobrir o que era uma incubadora de negócios quase no último ano, né? Pelo menos eu, não sei se você conhecia, Elô. Mas eu nem fazia ideia o que era uma incubadora de negócios, nem sabia que existia. Então, o que seria uma incubadora de negócios, né? Falando de uma forma bem sintética mesmo, né? Incubadora de negócios, a Elo respondeu que sim, né? Ela também provavelmente não sabia o que era, né? A incubadora de negócios. É a incubadora normal, né? Uma incubadora de seres humanos, bebezinhos ali, né? Que nascem de uma forma prematura, que ainda não têm forças para manter ali funcionando tudo certinho no seu corpo, precisa de um auxílio externo, né, para conseguir sobreviver. Então, a incubadora de negócios tem uma função semelhante, só que é para uma ideia de negócio, né, porque a gente sabe que empreender não é fácil, que começar um negócio não é fácil, há muitas dúvidas, muitas dificuldades, né, então, assim como, né, o programa Paraná Empreende Mais, a incubadora tem essa função de estar fortalecendo o empreendedor na sua fase inicial para que ele consiga perdurar esse negócio ao longo do tempo. Então, também tenho essa atuação ali em mais de 1 ano nessa incubadora, que soma ali uma experiência para passar para vocês. Então, pessoal, deixa eu só voltar aqui para não ficar a minha cara aparecendo, porque eu vou falar um pouco da disciplina, né, o que a gente vai trabalhar, qual que é o objetivo, né, e por que do formato da gente trabalhar de uma certa forma. Vocês vão ver assim, que a professora vai bater muito na tecla da importância dos controles de gestão, do quanto que é importante, do quanto que traz benefício, do porquê de implementar isso, e a professora vai ficar batendo nessa tecla e falando, falando, falando. E, claro, vai ter uma parte prática também para vocês implementarem, mas a maioria das nossas aulas ao vivo aqui a gente vai estar batendo mais nessa tecla. Por quê, né, pessoal? Que apesar, né, de serem conhecidos, de certa forma, os controles de gestão, a gestão em si, do tanto que é falado, muita gente ainda tem muita resistência de colocar em prática, né? A gente tem uns pensamentos ali limitantes, né? A gente tem uma estrutura mental mesmo de crenças, né? Que vai estar ali na aula que eu vou indicar para vocês, que faz com que a gente queira fazer as coisas de cabeça, né? E também é pela falta também de estímulo, né? Da gente aprender mais sobre gestão, que nem eu mencionei para vocês. O pessoal que
estão em um curso diferente de administração, dificilmente vê alguma disciplina de empreendedorismo, uma disciplina de gestão. Então, a gente não está habituado, né? E é muito fácil da gente sabotar, né? E querer fazer as coisas no olho. Então, por isso, assim, a professora vai bater tanto na tecla dos objetivos, que é para deixar assim tão desenhado para vocês, que é tão importante, para vocês realmente levarem a sério, né, esses controles de gestão, compreender o quanto que eles são imprescindíveis para um negócio, né? O quanto que não tem como ter um negócio sem estar controlando ele, sem ter os controles de gestão. Então, essa aula, gente, é para entender, né, o porquê que eles são importantes, né, porquê que a gente tem que olhar com tanta atenção para eles. Beleza, pessoal? Só um adendo antes de eu começar a passar o conteúdo mesmo, para vocês, assim, que eu gosto de mencionar já na primeira aula, que a professora Dora não é dona da verdade, né? Eu não estou trazendo a verdade absoluta para vocês aqui, né? Eu não sei mais do que vocês, né? Eu não estou porque eu estou na posição de professora que eu sei mais do que vocês, né? Que eu domino melhor o conhecimento do que vocês, né? Eu gosto de trazer a parte assim, que eu trago para vocês o que eu tenho de conhecimento com base no que eu estudei, né? De acordo com o que os professores conteudistas passaram conteúdo, de acordo com as minhas experiências. Porém, a gente sabe que a área do empreendedorismo é uma área, assim, extremamente rica em termos de conteúdo, né? É uma área que muda muito, que a gente tem sempre tendências novas, teorias novas relacionadas a essa área, né? E que também a parte prática, que é a experiência prática, faz toda a diferença. Então, qual que é a proposta que eu quero trazer para vocês, pessoal? Né? Não é só eu trazer o conteúdo e vocês acharem que é essa a verdade e pronto, né? Olhem o conteúdo de uma forma crítica, né? Absorvam o que faz sentido para vocês, né? E também, se vocês acharem que vocês têm um domínio melhor do conteúdo, vocês têm alguma experiência prática que vocês podem agregar durante a aula, por favor, compartilhem conosco, né? Vamos construir esse conhecimento juntos, e não, né, só a professora fica aqui falando e passando, né, as coisas. Então, beleza, pessoal? Né, na medida do possível que vocês puderem, participem das aulas, que isso enriquece muito o conteúdo, enriquece muito a nossa experiência. A gente está aqui para nos ajudar, né, e trocar conhecimento, né, e não só a professora ficar falando, beleza? Então, aqui, pessoal, vamos começar a entender, né, o porquê que a gente tem que, né, estudar controles de gestão, por que que é tão importante. Então, trazendo dados estatísticos, não é para assustar vocês, pessoal, mas é só para deixar aquele alerta, né, da importância. Então, segundo o IBGE, um estudo de 2019, em sua pesquisa de demografia e estatística das empresas, 1 em cada 5 empresários fecha as portas depois do seu primeiro ano de atuação. Então, olhem, 1 em cada 5 empresários, após o primeiro ano, já fecha as portas, né? Isso é um cenário de alerta, né? 1 em cada 5 é uma representatividade muito grande. A gente olha assim, ó, 1 em cada 5 talvez não parece ser tanto, mas aí, pessoal, quando a gente olha o cenário de mais de 5 anos, é extremamente assustador, né? Que menos de 40% sobrevive por mais de 5 anos. O que isso significa, pessoal? Mais de 60% não consegue manter o negócio por mais de 5 anos. Né? Menos de 40%, ou seja, tipo, 30 e poucos por cento, né? Consegue manter o negócio por mais de 5 anos. Né? Então, o que está acontecendo, gente? Que as pessoas, elas conseguem abrir um negócio, têm uma ideia, têm um sonho, né? Deposita esforços nisso, abre, né, sua empresa, sonha com aquilo. E o que acontece que essa pessoa não consegue levar isso adiante? Não consegue levar isso a longo prazo, né? É isso que a gente busca tentar entender, né, nessa disciplina. Claro que são N fatores que contribuem, mas a gente vai tentar, né, trazer um panorama geral do que pode ser o problema, né? E também traçar soluções estratégicas, né? A partir disso, né? Entender a raiz do problema e olhar para isso e ver, poxa, então o que eu posso fazer para mudar esse cenário?
né? Tem muita gente que me falou aqui que está começando, né? A maioria de vocês, às vezes, não tem um negócio, está pensando em abrir um negócio. Então, vamos começar com o pé direito, né, pessoal? Já vamos com essa mentalidade que o risco de empreender é grande, mas e como que a gente faz para minimizar esse risco, né? Então, vamos lá tentar entender o que que acontece, né? Como eu mencionei, pessoal, não é para assustar vocês, né? Não é, meu Deus do céu, primeira aula já eu vou chorar, né? A professora tá falando que eu tenho risco de fechar o meu negócio. Calma aí, que vocês que estão aqui, né, têm muito mais chances de permanecer por muito mais do que 5 anos, né? Muito mais. Então, calma aí, pessoal. Né, justamente a gente não quer, né, nós do programa Paraná Empreender Mais, que aconteça isso com vocês, né? Por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente tem essa missão de ajudá-los a vocês não entrarem nessas tristes estatísticas. Né? E o que que a gente precisa? Como eu mencionei, conhecer as causas. Né? Se a gente tem um cenário tão assustador desse, então o que que causa isso, né? Vamos tentar entender para minimizar as chances disso acontecer. Pessoal, peço desculpas que às vezes eu atrapalho as palavras aqui, que eu tô pensando e daí vai sair misturo tudo. Mas se estiver muito rápido, pessoal, também, se vocês não estiverem entendendo, me falem, por favor. Porque eu começo a falar também, às vezes, disparo. Mas vamos lá, então. O que que a gente tem para um primeiro ponto, né? E a gente, pessoal, quem estava conosco ali no off, né, não na aula gravada, a gente já começou a destrinchar isso, né? Já na hora de vocês se apresentarem, vocês já me falaram insights sobre isso. Então, vocês já estão com isso na cabeça, vocês já estão buscando, vocês já estão compreendendo o que está acontecendo, né? Quais são essas dificuldades. É aqui que a gente vai começar a trabalhar. Então, a gente já teve muito spoiler para quem está aqui vendo ao vivo, né? Então, o que a gente diz, pessoal? Que geralmente os empreendedores são bons em pôr a mão na massa, em saber fazer. Meu Deus, o que que isso significa, né, pessoal? Então, vamos para um exemplo prático, né? Aí vocês podem mudar para a realidade do negócio de vocês, tentar encaixar aqui que vocês vão entender, né, com esse exemplo, qual que é o problema que a gente tem. Então, nesse exemplo prático aqui, né, porém hipotético, né, a gente tem o seu João, que ele tem uma mecânica, né, tem uma mecânica bem conhecida com seus funcionários. Ele é um mecânico muito conhecido na região que ele atua, na cidade que ele atua, né? Ele se destaca, por quê? Pela rapidez na identificação dos problemas que ele identifica ali nos automóveis dos clientes, né? Ele consegue identificar, ele e a sua equipe, de uma forma rápida quais são os problemas. Além disso, eles têm uma qualidade da prestação de serviço bem alta, né? Quando eles realizam algum reparo, raramente esse automóvel vem dar problemas no curto prazo, né? Normalmente esse automóvel fica bom ali por um bom tempo. Além disso, um ponto que chama muita atenção e que fez o seu João ali ficar conhecido, né, e que é um diferencial, é a atualização constante. Ele preza muito pelo conhecimento da parte técnica, né? Ele sabe que a mecânica é uma área, né, de atuação que muda muito, né? Surgem novos carros, novas tecnologias constantemente ali no mercado. Então, ele está sempre buscando se atualizar e atualizar sua equipe dessas novas tecnologias. Né? A partir disso, isso se tornou um diferencial na região, pois tem um público ali de elite, né, que precisa, às vezes, de reparos nessas novas tecnologias, e os outros concorrentes dele não fazem essa atualização e ele acaba se destacando. Vamos adiante, então, pessoal. Porém, né, o seu João, ele acabou contratando uma consultoria para relatar dificuldades com o negócio, né? Ué, por que será, né? Onde que está o problema, então, pessoal? Não parece estranho, a um primeiro momento você vê, poxa, ele tem lá os pontos positivos, ele é conhecido, né? O marketing dele tá bom, tá o marketing boca a boca fortalecido, a qualidade da prestação de serviço é muito elevada, ele se atualiza constantemente, né? Equipe atualizada, ele tem esse diferencial frente à concorrência, mas o que que tá acontecendo, né? Como assim, né? Se ele sabe fazer,
Se ele sabe, ele é muito bom em pôr a mão na massa. O que está acontecendo? Né? Cadê o problema? Então, vamos ver o que o seu João relatou para essa consultoria. Ele relatou que tem alguns clientes que se sentiram insatisfeitos com o atendimento. Por quê? Eles chegam lá, né? Chega um cliente depois e sai antes que aquele que chegou primeiro. Tem uma confusão ali no atendimento. Pensa que chato você ir num lugar ali, né? Vem uma pessoa depois de você e sai antes, né? É atendido antes. Que raiva que dá, né? A gente se colocando no lugar. Provavelmente já aconteceu isso com vocês. Além disso, ele relatou dificuldades para cumprir obrigações financeiras, em que em alguns momentos do mês ali, ele recebe um bom montante de dinheiro, acaba gastando, né, não se organiza ali, e chega o momento de cumprir com as obrigações, não sabe para onde que foi o dinheiro, não tem dinheiro em caixa e acaba se apertando, né? Além disso, tem ferramentas espalhadas pelo local de prestação do serviço, e isso gerou um descontentamento nos seus funcionários. Eles acabam se perdendo, né? Vão prestar o serviço, precisa de uma tal chave ali, não consegue achar, tá tudo bagunçado, né? Isso acaba até dificultando a entrega do serviço. E por fim, né, o seu João, com muito pesar, ele diz que está há 2 anos sem investir na ampliação do negócio. E aí, pessoal, né, para vocês verem que o saber fazer, né, ter muitos pontos de qualidade, ter qualidade elevada, se atualizar tecnicamente, não é tudo para um negócio, né? Apesar de tudo isso, apesar de todo esse engajamento positivo que ele tem, né, ele também tem pontos muito negativos, ele enfrenta dificuldades muito grandes, né? Então, como que a gente parte para entender isso, pessoal? O que falta ali para o seu João, né? A gente diz que numa receita do empreendimento de sucesso, a gente não tem só a execução. A execução, né, que é o saber fazer, o botar a mão na massa, né, saber a parte técnica é um pilar extremamente importante, né? Não estamos dizendo que não é um pilar importante, é sim muito importante. Mas não é tudo para o negócio. O que faltou ali? Faltou a parte da gestão, a parte né, do controle do negócio, a parte que você vai olhar para a organização do seu negócio. E isso, pessoal, né, infelizmente, é o cenário de muitos negócios, né? É muito normal o empreendedor estar focado, né, nessa execução. Então, o que acontece, pessoal? Um negócio, ele vai girar em torno de 3 eixos principais. Vamos ver como que está o processo da maioria das empresas hoje e o que está faltando ali para ter tanta gente com problema, tanta gente fechando as portas, né, pessoal? Temos o primeiro eixo, que é o planejamento, né? Nós precisamos saber para onde queremos chegar, né? Aí as meninas que querem abrir o negócio, né? A Ilô e a Fernanda, que eu lembro que a gente conversou no começo da aula. Vocês precisam definir um objetivo, né? Vocês definiram o objetivo que vocês querem começar uma nova carreira. Mas e o que vocês querem chegar nessa nova carreira? O que vocês buscam alcançar, né? Se tratando pessoalmente. Isso é super necessário para qualquer negócio. A gente precisa ter um norte. Para partir disso, traçar planos estratégicos, né? Para a gente conseguir alcançar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver que o pessoal mandou mensagem aqui. Fabi, a organização é a alma do negócio, valorizar o colaborador e focar o que o cliente precisa e o que ele precisa. Exatamente. Grandes pilares, né? A organização do negócio, que é a gestão, né? Valorizar o colaborador, muito bem lembrado, a gente vai tratar muito disso, né? E focar no que o cliente precisa. É a ponta aí para tudo, né, Fabi? Henrique, não quero interromper a aula. No meu TCC apresentei uma proposta de fotografia que nunca foi explorada, tanto que nem material sobre o tema existe. Por não saber como expor minha ideia no mercado, nem fazer um marketing para vendê-la, optei... Espera aí que
tampou aqui. Optei por seguir os nichos de eventos, ensaios, até desenvolver melhor a ideia e fazer um marketing realmente bom e que passasse o que eu quero de melhor ao público. Então, Henrique, vamos conversar no final da aula, tá bom? Como é o caso mais específico do seu negócio, daí a gente conversa depois. Se você não se importar, claro. Mas voltando aqui, pessoal, né? O planejamento. Extremamente necessário a gente saber onde quer chegar, né? Traçar metas para chegar até lá. Senão a gente fica sem rumo, né? Matando um leão por dia. O que vim hoje, eu vou fazer, né? Temos o terceiro eixo, executar, né? A parte da execução, que envolve toda essa parte técnica, né? Envolve o saber fazer, nem o caso do seu João ali, de você saber consertar um carro, né? A parte técnica é fundamental, né? Como que você vai ter uma mecânica somente com planejamento ali, né? Ou não saber fazer? Não. É um pilar extremamente importante também. E temos, por fim, o controle, né? A partir do que a gente planeja, traça um plano de ação, executa, a gente precisa gerar informações estratégicas para rodar, né, esse ciclo, né? Isso funciona como um ciclo, que a gente vai ver depois. Mas onde que mora o problema? Né? Se a gente tem esses três eixos importantes, o que está acontecendo? Né? Hoje, a maioria dos empreendedores está assim, que nem esse bonequinho ali, em cima da execução, né? Em cima do saber fazer, em cima da parte técnica, né? Olhando com muita atenção, né? E deixando de lado os dois eixos importantes, que é o planejamento e o controle, né? Então, o que acontece, pessoal? Essa é uma realidade muito comum nos negócios. E isso, né, infelizmente, essa cultura de deixar a gestão de lado, deixar o planejamento de lado e o controle de lado, vem de como, né, essa parte técnica é passada. Né? Como a gente mencionou, conversou ali com os nossos colegas, temos cursos de graduação, né, isso vai exemplificar muito bem, né, que se debruçam muitas vezes 5 anos na execução, 5 anos no saber fazer, e nem um mês para a gestão. Né? Temos ali curso de psicologia, por exemplo, né? Que é uma possibilidade, sim, dessa pessoa empreender, ter o seu negócio, ter o seu consultório. Mas o que acontece? Né? 5 anos que eu já conversei, né, com colegas debruçados no saber fazer, no saber atender, né, o cliente, o paciente ali, saber fazer a gestão da consulta, né, como que você entende os processos psicológicos dele. E não tem nenhuma matéria voltada para empreendedorismo, nenhuma matéria voltada para gestão, tá? Mas um psicólogo, né, claro, gente, pessoal, que, deixando bem claro, né, não deixamos de lado a importância da execução, claro que é importante, é um pilar extremamente importante. Só que como que um psicólogo vai organizar as suas contas? Né? Um psicólogo, ele vai conseguir, né, só com a execução? Ele precisa ter controles financeiros, precisa ter um planejamento, um orçamento, né, fazer o seu marketing, né, envolve tudo isso por trás, né, que muitas vezes é deixado de lado. Tá ali o empreendedor debruçado, né, em cima das questões da execução, da parte técnica, e deixa de lado o planejamento e o controle, né? Então é algo muito comum. A gente estava conversando com o nosso colega aqui da área da fotografia, né? Que ele fez faculdade de fotografia, mesma coisa, 2 anos estudando a parte técnica, né? E não teve nenhuma matéria para empreendedorismo. Então, um exemplo ali é a mesma coisa, o fotógrafo, né, nosso colega fotógrafo, está acostumado a estar focado em compor a imagem, em saber dominar a câmera, em saber editar as fotos, em saber direcionar as pessoas que você está fotografando. Mas e o que fica de lado? Né? Fica a parte do marketing, a organização financeira, né? Todo o planejamento por trás, divulgação, tudo que envolve a parte de gestão, né? O profissional ele sai formado certinho na área técnica, né? Mas não sabe o que fazer com aquilo. Por isso que tem muita gente às vezes que se forma
né, na faculdade não consegue, parece que, engrenar, assim, profissionalmente, né, não consegue dar aquele passo e se destacar profissionalmente, porque está emperrado muitas vezes, né, infelizmente, em tanto saber técnico, mas e pouco de gestão, né. Novamente falando, é muito importante essa parte técnica, né, é imprescindível, é um dos pilares, mas a gente precisa olhar para as outras, né. Então, qual que é a nossa proposta aqui, pessoal, do programa Paraná Empreende Mais? É a gente deixar um pouco de lado a execução, né? Não, a gente não é vocês, a gente é nós aqui, né? Do programa Paraná Empreende Mais. Vocês vão manter, né, o foco na execução. Claro, vocês não vão parar de fazer o que estão fazendo, não vão parar de trazer conteúdos, né, e conhecimentos técnicos. Só que o que a gente aqui do programa Paraná Empreende Mais entende, que o empreendedor, quase que por sua natureza, é bom, né, na parte técnica. Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Vocês estudaram, vocês fizeram faculdade, né? Vocês fizeram cursos, ou vocês colocaram a mão na massa e sabem o que vocês estão fazendo. Então, nisso a gente confia, né? Que vocês sabem bem botar a mão na massa e fazer acontecer. Então, qual que é a nossa proposta, pessoal? Colocar ali em evidência esses outros dois pontos, nesses dois eixos, que é o planejamento e o controle, né? Como que a gente olha para isso? A gente deixa por conta de vocês a execução e a gente busca, né, trazer conteúdos para vocês pensarem sobre esse planejamento, sobre esse controle, certo? Então, aqui, o planejamento, a execução e o controle, eles funcionam como um eixo, né? Um ciclo. Eixo não é palavra, é ciclo a palavra. Errei aqui, pessoal. Então, esse ciclo é um ciclo infinito, pessoal. Para quem tem um negócio e quer ter sucesso, quer perpetuar esse negócio a longo prazo, é extremamente necessário vocês dedicarem tempo para planejarem aonde vocês querem chegar, para estruturar planos de ação e para gerar informações do desempenho do negócio de vocês. Como que isso está fluindo, né? Qual que é a eficácia desse negócio? Pera, eu estou conseguindo, de fato, caminhar para onde eu quero? Estou conseguindo atingir os meus objetivos? O que eu estou fazendo de errado? O que eu posso fazer de diferente? Pessoal, é extremamente necessário fazer isso, senão vocês ficam naquela, né, de matar um leão por dia, né? Seja o que Deus quiser, deixa a vida me levar, né? Igual aquela música, ela deixa a vida me levar, né? Gente, como, né, que você consegue trabalhar dessa forma, né? Sem ter algo planejado, sem ter uma estrutura para seguir, né? Você fica perdido. E, gente, assim, dica mesmo, né? O cérebro da gente, ele não consegue processar desorganização. Assim, quando você não tem algo para olhar, um rumo para olhar, quando você não tem informação lógica, quando você faz assim as coisas, né, dia após dia, tipo, vai, como que eu posso dizer, empurrando com a barriga, assim, né? O que vim hoje eu vou ver hoje, né? Vou matar um leão por dia, né? Sem planejar, sem saber para onde. Nossa, a cabeça da gente fica perdida, né? Se não tem um norte, se confunde e já não sabe o que fazer, foca uma vez em uma coisa, outra vez em outra, a cabeça da gente se perde, né? O nosso cérebro, ele é metódico, né? Mais sistemático, ele precisa dessa organização para se situar, para saber o próximo passo, para trabalhar de forma estratégica e para que vocês não fiquem dando círculos no mesmo lugar, né? Para que vocês consigam pensar maior, não só olhar as situações menores aqui, mas olhar de uma forma macro para o negócio de vocês, né? Trabalhar de uma forma mais estratégica. Porque às vezes, pessoal, né? Às vezes me perdoem algumas palavras que eu posso usar, né? Mas senão vocês ficam dando com os burros na água, sabe? Tipo, vocês ficam trabalhando em círculo, assim, trabalhando de uma forma que não é inteligente, trabalhando mais que burro emprestado, né? Desculpem as palavras ali, mas sabe, às vezes ficam batendo numa tecla que, se você for analisar, colocar no papel um produto, um serviço, às vezes nem tá te dando lucro, e você tá ali quebrando a cabeça, gastando tempo, gastando energia, sabe? Por falta de você controlar.
né, de você olhar para aquela situação de uma forma estratégica, de uma forma maior, de você olhar o todo, né? Você fica assim, olhando as coisas muito de baixo, né? Você fica ali na poeira do negócio, né? Olhando as coisas tudo com os olhos tampados, né? O que que a gestão, né? Esse ciclo aqui, se a gente coloca para rodar, permite que vocês derem um passo acima, sabe? Que vocês estejam acima, olhando o negócio de um lugar mais alto, de um lugar macro, de um lugar estratégico. Isso é fundamental para vocês terem sucesso, né? Então, esse ciclo, assim, pessoal, é interminável, porque vocês precisam planejar, né? Vocês precisam saber para onde vocês querem ir, né? Quais são os seus objetivos. Aí vocês traçam metas, traçam um plano de ação, partem para a execução, a parte prática desse negócio. Mas e daí, pessoal? Vocês precisam fazer uma avaliação, né? Estou indo certo, né? Estou indo pelo caminho certo? Estou indo bem? E aí que entram os controles, né? É aí que a gente gera essa gama de informações estratégicas que vão retroalimentar o nosso ciclo, né? Que vão servir de base para o nosso planejamento. Então, o primeiro planejamento, quando você não tem dado nenhum, é o mais difícil, né? Nossa, como que eu vou traçar um plano de ação objetivo sem ter informação, né? Ele realmente é mais difícil. Mas a partir do momento que você vai retroalimentando esse sistema, você consegue tomar decisões mais estratégicas e seguras, né? Quando você tem informação sobre o seu negócio, como você sabe que ele está operacionalizando, como que ele está evoluindo, você consegue, né, se planejar melhor. Você consegue tomar decisões mais assertivas e, consequentemente, reduzir os seus riscos, né? Então, qual que é, né, o nosso enfoque da disciplina? O planejamento, né, que é outro eixo de enfoque, vocês vão tratar ali com a professora Ju na próxima semana, né? Ela trata em empreendedorismo. Então, essa é a parte dela, pessoal. E a nossa disciplina tem o objetivo, então, de trazer o enfoque para os controles, né? O que, de fato, a gente pode utilizar de ferramentas para auxiliar a nossa informações estratégicas, né? Como que a gente traz dados confiáveis para o nosso negócio. Então, mas afinal, o que que é controle, né? Eu acho que eu já fui falando, né? Mas se não ficou claro, a gente vai tratar a definição de controle mesmo, porque a professora está falando, ah, controle, 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 e é importante controlar e não sei o quê. Mas o que que é controle, né? Voltado para especificamente controles de gestão. Né? Vamos ver o que que a palavra controle significa, né? Depois a gente puxa ali para controles de gestão. Então, controle significa você ter poder, domínio para administrar e fiscalizar alguma coisa, né? Algum objeto, alguma situação. Então, basicamente, é você ter esse conhecimento, dominar, né? Ter o poder sobre algo. Então, o que significa? Né? Para a gente ter o controle da situação, para a gente empoderá-los, né? Vocês enquanto empreendedores do próprio negócio, né? Tem empreendedor ali que tem negócio, né? Que abre o negócio, mas não é empoderado em relação a ele, não tem o poder sobre ele, porque não tem informação ali por trás. Né? E o que que é, então, controle de gestão? Né? Se controle é ter poder e domínio sobre algo, né? O que que são os controles de gestão voltados para o empreendedor? Né? São você ter o controle, o domínio do negócio de vocês, né? Do processo de gestão, né? Como que você controla, como que você tem o conhecimento sobre o seu negócio, né? Tem gente que tem negócio e realmente não conhece o próprio negócio, né? Como que ele desempenha, como que ele está evoluindo, né? Então, os controles de gestão, eles servem para trazer dados, informações estratégicas para tomada de decisão, né? Como que eu conheço o meu negócio? Como que eu sei que o meu negócio está evoluindo, né? Como que eu sei que ele está se mantendo ali? Como que eu gero isso? A partir de dados convertidos em informação, né? Que eu consiga analisar. Aí, pessoal, a gente tem que ter cuidado quanto aos controles.
E eu vou falar algo para vocês que eu vou bater muito na tecla, que controle não é para bonito, né? Não é só para você alimentar a planilha, para você anotar dados e produzir dados, né? A gente tem duas fases muito importantes na implementação de qualquer controle de gestão, que é criar os dados, né? Que é alimentar os dados, agrupá-los, mas temos uma fase importantíssima, que é converter isso em informação estratégica. E também analisar essas informações. Porque o que acontece, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes caímos no todo mundo faz um controle de caixa, né? Todo mundo registra operações financeiras, controle de gastos. Então eu vou fazer também, né? Se todo mundo faz, é importante. Aí o que fica, pessoal? A pessoa ali registrando o que saiu, registrando, anotando, mas não analisa, né? Deixa definitivamente controle para bonito, né? Só para dizer que está fazendo, que está controlando alguma coisa. Gente, isso é um erro muito grande, porque isso é perca de tempo, né? Se você for para fazer dessa forma, só alimentar uma planilha, alimentar um caderno ali de informações, nem faça, você está perdendo tempo. O controle não é para o bonito, controle é para gerar informações estratégicas para tomada de decisão. Ponto. Controle não é para ser mais uma atividade maçante que vai tomar o seu tempo, né? Que vai ser uma pedra no teu sapato e pensar, meu Deus, eu tenho que sentar lá e ficar preenchendo aquela planilha. Jesus Cristo, né? Não é, né? Controle é um braço direito do seu negócio. Controle é para ajudar vocês a alcançarem os seus objetivos, né? Controle não é o fim, né? Você ficar ali alimentando aquilo e viver para fazer controle também, né? Controlar demais. Não. Controle tem que ser útil e estratégico. Ele tem que estar alinhado com o que você precisa, né? Tá alinhado com o seu negócio. Tem que ser utilizado de forma estratégica e não fazer para bonito só porque a maioria faz, né? Então, aqui, pessoal, durante as aulas, a gente vai ver que a construção do nosso sistema de controles, eu falo sistema, entre aspas, porque não é sistema de software. O sistema é a forma que vocês vão operacionalizar os controles que vocês precisam, né? Não necessariamente em um software. Mas a partir da construção desse sistema, a gente vai bater muito na tecla de que esse sistema de controle, ele precisa ser favorável ao seu negócio. Precisa ser útil, precisa trazer informação estratégica e funcionar como teu braço direito. Se você estabelece um controle e não está dedicando um tempo para analisar ele, tem algo de errado aí. Está desperdiçando tempo, está desperdiçando energia, né? Está desperdiçando tempo de estar fazendo um trabalho melhor em relação às estratégias do negócio. Então, pessoal, né, eu já falei isso daqui antes, né, mas o objetivo é empoderar vocês, né, vocês terem o domínio do negócio de vocês. De fato, conhecer como que o negócio está operacionalizando, se está evoluindo, se está parado, se está estagnado, né. Aí, pessoal, não sei se vai dar tempo da gente tratar disso, mas temos um vilãozinho, um vilão que mora dentro, ó, da cabeça de vocês, que é a autossabotagem. Né? Por isso que eu mencionei, pessoal, do quanto que a gente vai bater na tecla de que é importante controle de negócios. Vocês vão falar, meu Deus, essa professora só fica falando isso e não passa a parte prática. É que nem eu falei, pessoal, se vocês não terem assim cravado na cabeça de vocês que é tão importante isso, né? Vocês não colocam em prática, vocês podem saber, né, como colocar, vocês têm os exemplos de controle e tudo, mas se não está bem cravada a importância disso, vocês não conseguem operacionalizar, vocês vão, né, acabar deixando de lado. E aqui, pessoal, temos esse maldito, já digo, vilão, né, que mora na cabeça de vocês. Pessoal, no processo de empreender, no processo de criar controles de negócio, no processo de fazer qualquer mudança que tire vocês da zona de conforto, vocês têm um vilão que vocês vão ter que combater, que ele mora dentro de vocês. A nossa mente foi programada para evitar
tudo que é diferente. Tudo. Eu vou fazer a explicação, que é até engraçado, mas por que que isso acontece, pessoal? Porque a gente, evolutivamente, né, se a gente for analisar a nossa história enquanto ser humano, a nossa espécie, remetendo lá aos tempos da caverna, né, lá aos tempos primitivos, quais foram os seres humanos que sobreviveram? Aqueles que saíam explorar o diferente fora da caverna, se aventurar na selva, ou aqueles que ficavam intocados na caverna, só esperando o momento de sair para se alimentar e ficar dormindo. Infelizmente foram, né, esses que ficavam na caverna ali, escondidos, dormindo na zona de conforto, porque quem se aventurava ali, infelizmente, era devorado por predadores. E a gente herdou, né, esse mecanismo, essas crenças primitivas mesmo, né, na nossa mente, que vai fazer evitar tudo que sai da zona de conforto. Então, toda a ideia, pessoal, que vocês podem bater na tecla 1.500 vezes e que é importante, quando você vai tentar colocar em prática, vem aquela autossabotagem, vem uns pensamentos assim, realmente, nada a ver na cabeça da gente, mas que se a gente não cuidar, não saber identificar, a gente acaba sendo levado por eles, né, e acaba perdendo de fazer uma boa gestão, perdendo de sair da zona de conforto e passar para um patamar melhor, para uma situação melhor. Então, a gente vai ver alguns dos pensamentos que podem surgir na cabeça de vocês, que vocês já precisam estar preparados. Né? Isso não é só para a aula de controles de gestão, é para todas as ideias que os professores passarem, né, que vocês vão implementar em prática. Vocês pode ver, o cérebro da gente é uma máquina de inventar desculpa. Então, eu vou passar algumas ideias, né, da autossabotagem possível ali em relação aos controles de gestão para vocês estarem atentos. Né? E realmente, nossa, a professora Dora falou que é muito importante implementar os controles de gestão. Aí vem né, um pensamento. Então, saibam identificar esses pensamentos e não derem ouvidos a eles. Beleza? Então, qual o primeiro pensamento? Fazer controles é muito complexo. Né? Já vem, mas é muito difícil, né? Meu Deus do céu. Aí outro pensamento, controlar toma muito tempo. Né? Tá aí um pensamento que é bem comum. O tempo que eu perco fazendo controles, eu deixo de ganhar dinheiro. Tá aí, né? Algo também que vem muito. Por exemplo, ali, né, da fotografia. Em vez de eu estar sentada ali, já viu, preenchendo planilha, né, fazendo aquela coisa maçante, eu vou fotografar, né, eu vou fotografar um ensaio, aquilo vai me dar dinheiro, isso daqui não, né. A gente vai ver que, meu Deus do céu, a gente tá pensando muito errado quando pensa assim, né. Aí, bem comum também, né, para quem herdou ali empresa. Meu pai sempre administrou essa empresa sem tantos controles, porque eu precisaria deles. Nossa, meu pai ali fazia sem nenhum controle. Quem sou eu para mudar alguma coisa, né? Né, pessoal? O que a gente precisa fazer? Trabalhar as respostas racionais para esses zumbidos internos que vão tirar vocês do foco, né? Que realmente não querem que vocês cresçam, que vocês tenham sucesso, que vocês consigam manter essa empresa a longo prazo. Né? Como que a gente combate esses pensamentos? Né? Depois de vocês verem todas as aulas, vocês terão muito mais argumentos, né, contra esses pensamentos ali limitantes, mas a gente vai ver alguns para essas principais questões. Então, fazer controles é muito complexo. Nem sempre, né? Existem, gente, formas muito simples de controlar, né? Planilha do Excel. Eu sou uma, assim, eu adoro planilha do Excel, que eu acho uma ferramenta fantástica, assim, uma ferramenta gratuita, disponível, que você consegue fazer muita coisa, tirar muita análise, né? É uma planilha, é uma simples planilha, não precisa, nossa, sei lá, fazer um sistema, né? Não necessariamente. Papel e caneta, não me familiarizo com o Excel. Papel e caneta é forma de controlar, né? Fazer controles é muito complexo. No sentido de você começar, né? Começar algo é difícil, mas depois que você aprende o seu jeito, que você se adapta melhor, não é tão complexo assim. Né? Controlar toma muito tempo. Depende também. Depende da necessidade de informações e do nível da organização.
para a maioria de vocês, que o nosso público-alvo são pequenos empreendedores, né, são empresas de pequeno porte, não tem aquela gama de informação enorme para você trabalhar. Então, se você se organizar bem, né, se você ser sistemático com isso, né, se organizar, nossa, em tal momento eu vou sentar para fazer esse controle, se você fazer aos poucos, não vai tomar muito tempo, né, fazendo um pouco por dia ou dividindo ali na semana, você consegue, né, se adaptar e nem toma tanto tempo assim. O que eu perco fazendo controles, eu deixo de ganhar dinheiro. Ai, meu Deus do céu, né? Como que você vai combater esse pensamento, professora? Se ao invés de eu estar ali fazendo planilha de Excel, né, eu posso estar atendendo um cliente, posso estar implementando algo que vai me trazer dinheiro, porém, no curto prazo, pessoal. A longo prazo, se você analisar os controles, você consegue ser muito mais estratégico e assertivo nos seus direcionamentos do negócio. E você consegue ganhar muito mais dinheiro, você consegue ser muito mais estratégico. Como eu mencionei, às vezes você tem lá uma gama de serviços, né, de produtos ou serviços, tá lá quebrando a cabeça em algo, né, gastando energia, gastando tempo. E às vezes, por não ter controle, você nem percebe que aquilo não está sendo rentável. Né? Ao passo que tem outro produto que você nem dá tanta atenção, outro serviço, que se você focasse mais, né, você gastaria menos tempo e lucraria mais. Então é muito relativo, né? E também a gente vai ver com a série de exemplos de controle o quanto que a gente pode ganhar dinheiro, né? Deixar de gastar, a gente otimizar os nossos lucros, diminuir os nossos custos, controlar, evitar percas, que nem controle de estoques, por exemplo. Fazer uma boa gestão, questão de datas de validade ou de produtos, né, que se tornam obsoletos. Se a gente faz essa gestão, a gente evita, né, de queimar produtos de forma desnecessária. Enfim, ao longo das aulas vocês vão ver né, N justificativas que dirão que vocês podem otimizar muito mais os resultados e os lucros de vocês. Então, pessoal, para finalizar, né, o conteúdo de hoje, administrar sem controle é como pilotar um barco sem instrumento nenhum. É seguir na direção dos ventos e das marés, confiando na sorte e na intuição. É aquilo que eu mencionei bastante para vocês, pessoal. Que sem controle, sem gestão, é você matar um leão por dia. É o deixa a vida me levar, né? É você, tá ali no teu barquinho e para onde o mar me levar, tá bom. Você não é protagonista do seu negócio, protagonista da sua vida. Você tem que se empoderar, né? Não é porque aqui vocês nem começaram ainda, né? Ou quem começou pequeno, é uma empresa pequena, e quem vai começar pequeno. Não é que vocês começam pequeno e estão num patamar de pequeno negócio, que vocês não podem crescer e ser um grande negócio, né? Vocês precisam pensar grande, né? Sonhar alto. Não coloquem limites para os sonhos de vocês, né? Só que sem estratégia, sem gestão, não tem como, né? Vocês podem até sonhar, mas vão ficar ali no mundo dos sonhos, né? Vocês não conseguem traçar um plano. Não, poxa, eu sonho isso, então eu vou traçar planos, vou traçar objetivos, né? Eu vou reunir informações estratégicas que irão me ajudar para alcançar esses objetivos, né, pessoal? Então, eu costumo dizer assim, que empreender, né, é uma atividade de risco. E eu faço analogia assim, que é como se você estivesse andando em uma casa escura, de noite, sem nenhuma luz. Você está caminhando ali, você não sabe se tem um buraco, se tem algum lugar que você pode tropeçar e cair, né? E para que serve o controle? Controle é como se fosse assim, um lampiãozinho que emite uma certa luz, que pelo menos no mínimo ilumina ali perto do seu pezinho, né? Para você saber onde dar o próximo passo, né? Para você saber onde você está pisando, saber como se planejar, se organizar, né? É trazer essa luz para vocês.
O controle é para você saber onde você está, como que você se desempenhou ao longo do tempo e onde você pode chegar, né? Então, Felipe, pode parar a gravação, né? Finalizamos por aqui a nossa primeira aula, né, pessoal, para introduzir realmente a importância dos controles para o nosso negócio, para entender de fato por que é tão importante a gente olhar para a gestão, né?